Oh, Senhor, bendito seja o teu nome, Deus. Nós te adoramos, Pai. Te adoramos. Irmãos, bom dia, graça e paz. Eu já entrei cantando e falando e nem cumprimentei vocês. Mas que bom estarmos juntos nesta manhã. É um prazer, é uma alegria e é de Deus. Eu quero agradecer todas as mulheres que estiveram aqui ontem no Encontro de Mulheres. Foi um tempo muito gostoso, muito abençoador. E eu agradeço as irmãs que prepararam tudo que aconteceu ontem. E foi muito bom, muito gostoso. Obrigada, irmãs que prepararam. Obrigada às irmãs que vieram para esse tempo de comunhão. Abram comigo suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44. Lucas, capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44. A palavra de Deus diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, a tua palavra que é santa, a tua palavra que é poderosa, Deus, para transformar, para renovar, para sarar. Pai, que a tua palavra, ela fale ao coração da tua igreja, Deus. E que ela encontre guarida no coração do teu povo. Senhor, usa a minha vida apesar de mim. Eu quero ser um canal de graça para falar com autoridade da tua parte para o teu povo nesta manhã. Usa a minha vida, Senhor. Tudo aquilo que eu tenho vem do Senhor. E neste momento eu me submeto a Ti, Espírito Santo. Me submeto à Tua voz, à Tua palavra nesta manhã. Que Tu possas usar a minha vida para a Tua glória, para o Teu inteiro louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Desde que eu cheguei aqui, essa palavra tem estado no meu coração. E a última vez, ou melhor, a primeira vez, a vez anterior que eu deveria pregar aqui, que eu não passei muito bem, o pastor pregou no meu lugar, eu ia pregar essa mesma mensagem. Porque é algo que Deus ele já está falando ao meu coração já tem um tempo. Desde que viemos para cá, desde janeiro, na verdade. E eu, então, pensei comigo, eu vou pregar aquela palavra que Deus está colocando no meu coração. E depois eu desisti dela. E essa semana eu preparei uma outra palavra. Mas, de repente, quando eu fui orar sobre isso, falar, Deus, e agora? E agora que eu tenho duas mensagens preparadas, Senhor, qual eu falo? Então, veio bem forte no meu coração aquilo que já estava, que é essa aqui que eu deveria pregar. Então, é sobre ela que eu quero falar. E que o Espírito de Deus, ele transmita. E que a igreja esteja com os ouvidos espirituais atentos àquilo que Deus quer falar hoje. O versículo 28 desse mesmo capítulo, capítulo 19, Lucas fala sobre a subida de Jesus para Jerusalém, juntamente com seus discípulos. Era um contexto de alegria, era um contexto de louvor a Deus. Jesus está se aproximando de Jerusalém, está montado num jumentinho. Isso para se cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9.
Havia uma multidão juntamente com Jesus, uma multidão extasiada, jubilosa, e ela ia clamando o rei que vem em nome do Senhor. E essa multidão ia estendendo as suas vestes pelo caminho, iam louvando ao Senhor em alta voz. Estavam jubilosas, alegres por tudo aquilo que elas tinham visto. Elas haviam visto muitos milagres. E havia muita alegria. Esse é o contexto imediato anterior. O texto que nós lemos diz que, ao se aproximar de Jerusalém, Jesus olha para aquela cidade e ele chora. Em meio a tanta alegria, em tanto júbilo, em tanto louvor, Jesus, ele chora. Mas não é um choro comum, não é um choro silencioso, mas é uma profunda lamentação. E a palavra grega para chorou, ela é klaio, que indica um choro audível, um soluço com profunda dor. Jesus, ele estava expressando, externando um lamento por Jerusalém. Ele estava lamentando profundamente. Ah, Jerusalém, cidade de gloriosas manifestações de Deus. Jerusalém, cidade do grande rei, Salmo 48, 2. Jerusalém, o lugar da habitação de Deus na terra, 1 Reis 8, 27 a 30. Lugar onde estava a casa de oração para todos os povos, Isaías 56, 7. O magnífico templo que havia sido reconstruído estava ali em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da Shekinah de Deus, 1 Reis 8, 10. A presença de Deus estava ali. Então Jerusalém era uma cidade de extrema importância. E Jesus olha para aquela cidade, ele chora, ele lamenta. E naquele momento que Jesus lamenta por Jerusalém, ele não está considerando nem o passado glorioso de Jerusalém e nem o presente daquela cidade. Jesus está olhando além daquele momento e vendo o que aconteceria no futuro com aquela cidade. Jesus, ele chorou pelas pessoas e pela destruição que viria sobre Jerusalém. Ele chorou por aqueles que perderam a oportunidade da salvação. A salvação estava ali diante deles, em pessoa, e eles a rejeitaram. Jesus chorou pela dureza dos corações, pela incredulidade, pela cegueira espiritual daquele povo. Jesus chorou por causa da rejeição que lhe foi dada, porque as mesmas pessoas que o aplaudiram, que o glorificaram, que o louvaram naquela estrada, essas mesmas pessoas clamaram para que ele fosse crucificado. Então, por conta dessas coisas, o Senhor estava chorando. Ele chorou, ele lamentou. O versículo 42, Jesus continua o seu lamento. Ele diz assim: se você, Jerusalém, hoje mesmo soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode mais ver isso. Jesus veio oferecer a paz com Deus, a reconciliação entre o homem e pecador e Deus. Ele veio oferecer paz que advém do perdão de Deus. Ele veio oferecer paz uns com os outros, mas o príncipe da paz foi rejeitado. Versículo 43 e 44, então Jesus ele profetiza sobre Jerusalém a sua completa destruição. Então, antes de profetizar, ele já começou a chorar por aquilo que haveria de vir. E somente no versículo 43 e 44 é então que Jesus, ele profetiza a completa ruína, destruição de Jerusalém e de seus moradores. E essa profecia dada por Jesus, ela se cumpre no ano 70 depois de Cristo.
não é? Com Tito, um general romano que invade e acaba e destrói tudo. Então Jesus, ele encerra a sua palavra profética dizendo que todos aqueles males viriam sobre Jerusalém, porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Tempo em que Deus visitou o seu povo na pessoa de Jesus. E eles não reconheceram por causa da incredulidade, por causa da cegueira espiritual. Jerusalém perdeu a oportunidade de ser abençoada, de ser salva, num tempo em que o próprio Deus veio à terra na pessoa do seu Filho. E é por isso, então, que Jesus, ele lamenta tão profundamente isso. Jerusalém perdeu a oportunidade. Ele perdeu o tempo da sua visitação, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Parte B do versículo 44. Tempo de visitação, meus irmãos, é o Kairos. Tempo de Deus, tempo da oportunidade, tempo em que a porta do céu se abre. Tempo onde ocorre uma visitação especial de Deus ao seu povo. Kairos, ele é um conceito grego, antigo, que representa o momento oportuno ou o momento certo. É um tempo em que algo da parte de Deus acontece. Diferentemente do tempo Cronos, que conta minutos, horas, o Kairos não é medido. O Kairos, esse tempo de Deus, não é contado, mas ele é vivido. E é um tempo que passa, é apenas uma janela de oportunidade. Passou para Jerusalém. Então o Kairos é um tempo que ele passa, é um tempo de oportunidade e passa. Não é como Cronos, que permanece. O Kairos é apenas um tempo. Segundo alguns comentaristas, os avivamentos que a igreja de Cristo, ela experimentou no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, são todos um Kairos de Deus. E o Kairos de Deus, irmãos, esse tempo de Deus, ele não acontece toda hora. Ele não acontece por nossa vontade. Nós não produzimos, não podemos produzir esse Kairos de Deus. Assim como nós não podemos produzir um avivamento, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode abrir as janelas de oportunidade. Só Deus pode enviar ao seu povo algo especial, algo novo da sua parte. Nós não podemos fazer isso. Por isso o avivamento, segundo alguns comentaristas, o avivamento é um Kairos de Deus. É um momento oportuno onde Deus visita o seu povo. Onde Deus se revela com autoridade, com poder, e coisas maravilhosas acontecem. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ler a respeito dos avivamentos na história da igreja. Irmãos, não são coisas que acontecem cotidianamente, não são coisas que acontecem diariamente na vida da igreja, são coisas muito especiais, são moveres muito especiais. Mas eu sei de uma coisa que marcou todos os avivamentos na história: conversão de pessoas em massa. Arrependimento genuíno. Alguns avivamentos na história, as pessoas, sem saber, sem conhecer, passavam em frente à igreja, entravam nas igrejas e ali elas se ajoelhavam e gritavam e oravam, e dizendo: eu preciso de que os meus pecados sejam perdoados. O Espírito Santo é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós não produzimos isso, nós não podemos levar as pessoas ao arrependimento. Nós não fazemos milagres, nós não mudamos a vida das pessoas, não é? Mas Deus faz.
O Espírito de Deus faz. E nesses avivamentos são essas coisas maravilhosas e especiais que acontecem. E na vida da igreja, de tempos e tempos, em avivamentos, veio um grande kairós sobre a igreja de Cristo. E existe, irmãos, no meio evangélico, existe no meio da igreja cristã, no Brasil, uma sede por isso, uma busca por isso, um anseio por isso. E nós, pastores Hollins, nós oramos por isso há muito tempo. Para que Deus venha sobre o seu povo. E nós tenhamos a oportunidade, porque Kairos é um tempo de oportunidade que Deus dá. E que nós recebamos nesse tempo de oportunidade todas as coisas maravilhosas que Deus tem para dar à sua igreja, ao seu povo. E existe uma busca, existe um anseio do coração da igreja no Brasil. Eu não sei como isso é aqui no Bosque, não é? Mas olha, irmãos, nós vamos buscar muito. Juntos nós vamos buscar esse mover, esse oicós de Deus sobre a igreja. Nós temos orado para que isso venha sobre toda a denominação Hollins. E o Senhor nesse tempo, Ele mude a nossa história. Ele alargue as nossas tendas. E haja um crescimento da nossa igreja exponencial. Porque só o Espírito Santo pode fazer isso. É Ele quem convence o homem. É Ele quem faz. A obra no mundo não somos nós. E há uma sede. Há um comentarista chamado Martin Jones. E ele diz assim, olha, no Pentecostes foi nos mostrado que avivamento é um kairós. John Stott, ele diz assim, o Pentecostes foi um kairós da visitação do Espírito sobre nós. E nós também queremos este kairós de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, e eu quero dizer para você uma palavra profética. Uma palavra de Deus. E guarde isso. Nós, Igreja do Bosque, nós vamos viver um grande kairós. Nós vamos viver um grande kairós. E eu creio nisso de todo o meu coração. E isso tem estado no nosso coração, como pastores. Isso tem estado em nós. E sabe uma coisa que eu percebi? Eu conheço pouco vocês. Eu conheço pouco a Igreja do Bosque. Mas o suficiente para perceber que há anseio no coração de vocês. Eu tenho conversado com pessoas que dizem assim, pastora, vamos fazer vigília. Pastora, vamos fazer vigília. Por que que as pessoas querem vigília? Porque na vigília que a gente busca mais. Que passa mais tempo na presença de Deus. Que tem muito mais tempo para receber de Deus. E muitas outras pessoas que eu tenho conversado têm falado sobre isso, do anseio, do desejo que tem, de ver uma denominação sarada, restaurada, cheia de Deus. Não que não seja, viu, irmãos? Mas muito mais de Deus, muito mais da presença dEle fluindo. Mas Jerusalém perdeu essa visitação de Deus, uma visitação para a salvação. Perdeu o tempo da oportunidade, perdeu o tempo de ser salvo. Por quê? Porque o kairós passou, porque é um tempo. E por quê que Jerusalém perdeu esse tempo? E eu quero citar 3 motivos principais pelos quais Jerusalém perdeu o kairós. A primeira coisa, a cegueira religiosa. Eles estavam tão ocupados com a sua religião, com os seus ritos, com as suas festas, com a sua política, a sua politicagem, que não reconheceram aquele tempo. Eles não reconheceram o kairós do Messias no meio deles.
O Messias já estavam ali, mas havia uma cegueira, os seus olhos estavam vendados, tapados, porque havia uma preocupação com tantas outras coisas, menos com Deus. Eles não reconheceram o Messias no meio deles. Eles esperavam um rei guerreiro, não um carpinteiro choroso. A religião, ou a religiosidade, os cegou e os impediu de verem que realmente ali estava o Kairós do Messias. Jerusalém, os judeus, eles tinham muita teologia, mas eles não tinham visão espiritual. Essa é uma das razões pelas quais eles perderam a visitação. A segunda coisa, expectativas erradas. O Kairós da visitação era Jesus, que estava se cumprindo. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E também Malaquias 3:1. Eis que envio o meu mensageiro diante de vós, que preparará o caminho. Mas os líderes judeus, eles queriam um Messias segundo os seus moldes. A expectativa deles era uma outra, completamente diferente de Jesus. Eles queriam uma outra pessoa, eles tinham um molde pronto de quem seria Jesus. E eles eram cheios de preconceitos. Jesus era um mero carpinteiro. Ele perdoava pecados sem o templo, sem os dias e sem as horas. Ele perdoava pecado, abençoava, curava em qualquer momento. Jesus não liderava uma revolta contra Roma, porque eles esperavam um homem de guerra que fosse liderar todo o povo numa revolta contra Roma. Nesse período, Israel estava sob a dominação romana. E eles queriam então alguém que pudesse conduzi-los numa revolta contra Roma. E Jesus não veio para isso. O reino de Jesus não é desse mundo. E ele deixou bem claro, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus não veio para isso. Expectativa errada, mas eles esperavam isso. Eles já tinham feito um molde de quem era o Messias para ele. Então quando Jesus vem, eles não conseguem enxergar Jesus ou o Messias na figura de Jesus. Além disso, eles eram cheios de preconceitos, né? Cheios de preconceitos. Jesus, então, não coube naquele script que aqueles homens haviam preparado. Expectativa errada a respeito de Jesus. E a terceira coisa que fez com que Jerusalém, aquela cidade, não reconhecesse o Messias e perdesse o Kairós, coração endurecido. Coração endurecido, irmão, é aquele que vê Deus agir, ouve a verdade, mas escolhe não crer. Esse é o coração endurecido. Aqueles homens estavam acompanhando Jesus. Eles estavam vendo tudo que o Jesus estava fazendo. Em alguns momentos tiveram até dúvida, será que de fato esse é o Messias? Será que de fato ele é o Messias? Não é? Mas o coração estava tão endurecido que mesmo que eles vissem a verdade, que eles ouvissem a verdade, o coração estava endurecido, estava fechado e eles escolhem não crer. Coração endurecido é aquele que é insensível às ações de Deus, insensível à palavra de Deus. É como uma pedra. E aqueles homens tinham o coração endurecido. Eram profundamente orgulhosos de si mesmos, da sua religião. Eles não precisavam de salvação. Estavam cheios de tradições. Tradições vazias, eles estavam cheios disso. Estavam cheios de tradições, mas estavam vazios de Deus, vazios de arrependimento. Eles estavam
petrificados pelo pecado, coração endurecido. E isso fez com que eles não reconhecessem o tempo da visitação. Então, quando Jesus lamenta, ele fala sobre isso. Ele lamenta por causa de todas essas coisas. Jerusalém seria destruída porque não viram, porque não perceberam, porque não aceitaram o tempo da visitação. E eu quero aplicar esses 3 pontos, essas 3 causas, não é? A nossa própria vida nessa manhã. Porque, irmãos, esses motivos que nós vimos, também eles nos podem impedir de ver a manifestação de Deus. Eu volto a dizer, aqueles homens, eles viram, eles acompanharam a vida de Jesus, eles estavam vendo, mas eles optaram por não crer. Por diversos fatores, como nós já citamos aqui. Então, nós também, nós podemos perder esse tempo de visitação de Deus. Se nós não formos tratados, curados, sarados por Deus, se nós não estivermos abertos para o mover de Deus, crendo que nós não podemos manter Deus dentro de uma caixinha. Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que aquilo que nós podemos pensar. Deus é muito mais, muito além daquilo que eu sei sobre Ele. E se nós não tivermos isso em nós, o avivamento, crendo que Deus, ele é infinitamente maior do que aquilo que nós entendemos ser Deus, as coisas podem acontecer e nós não vermos. Religiosidade. Esse é um fator que pode nos atrapalhar, nos impedir. Religiosidade, irmãos, é quando nós cumprimos regras, rituais, tradições, mas o nosso coração está longe de Deus. O religioso, ele não tem relacionamento com Deus, ele não ouve Deus. Ele não fala com Deus espontaneamente no seu dia a dia, numa busca. Sabe? O religioso, ele só cumpre tarefas. Ele não observa os princípios de Deus e nem procura agradar a Deus. Ele cumpre regras religiosas. E isso é uma cegueira que pode invadir todos nós. Não pensa que porque eu estou aqui falando com a igreja, que eu sou diferente de vocês, eu não sou. Irmãos, durante a minha vida, eu passei tantas crises espirituais, tantas crises, tantos momentos difíceis. Por quê? Porque sou humana, porque erro, porque peco, e muitas vezes também o meu coração se fecha para determinadas coisas. E eu já passei por crises que o meu coração se fechou para Deus. E eu disse assim para Deus, Deus, eu não quero saber, Deus, o que o Senhor pensa sobre isso. Eu fui tão ferida num momento, por onde nós passamos, que eu disse assim para Deus, Deus, Senhor, eu não quero saber. Eu não disse com autoridade para Deus não, viu, irmãos? Eu me submeto ao Senhor, mas eu disse assim, Deus, é o meu jeito de falar, Eu disse, Deus, eu não quero saber, Senhor. Eu não quero que o Senhor fale comigo. Porque eu fiquei tão brava com uma pessoa, tão chateada com a pessoa, que eu não queria saber. Eu não queria perdoar. Sabe? Eu não queria, irmãos. Eu disse assim para Deus, e eu sabia que Deus ia ministrar o meu coração. E que Deus ia falar, Rosana, para já, que você está errada. Mas, eu disse para Deus, Senhor, eu não quero ouvir. E, irmãos, olha, aconteceu uma coisa muito comigo. Eu fechei tanto o meu coração para Deus, que eu, quando ia começar o culto, ou começava a palavra, eu desviava a minha atenção. Irmãos, é verdade. Eu estou falando isso para vocês com o coração muito verdadeiro. Eu não queria ouvir a palavra, porque eu não queria saber o que Deus ia falar para mim. Porque eu sei que Ele ia. E muitos dias foram assim, muitos dias. E eu naquele posicionamento.
Mas um dia, quando eu cheguei no culto, para o culto tal, ministério de louvor, começou o culto. E eu estava muito descontraída, porque o meu negócio era a mensagem, né? Então, durante o louvor, mas a moça pegou um texto e leu o texto. E quando ela leu o texto, aquilo entrou no meu coração. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra no nosso ser. Ela penetra na nossa alma. E ela nos sara. Ela tem o poder de transformar, de tirar tudo aquilo de mal que tem dentro de nós. E naquele momento eu entendi. O Espírito do Senhor, ele veio sobre mim com aquela palavra. E foi um tempo de cura, foi um tempo de libertação. Foi um tempo de eu ser sarada por Deus. A palavra. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou tão semelhante. E eu posso ser religiosa também. Todos nós, humanos. Mas essa palavra veio para nos despertar. Para dizer que nós precisamos estar prontos, preparados, olhos abertos, olhos espirituais, ouvidos espirituais abertos, prontos. Sem religiosidade, mas amando ao Senhor e crendo nele, ouvindo Deus. Observando os princípios, a palavra. Curados espiritualmente, irmãos. Santos, não religiosos, santos. A Bíblia diz: sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. Santos, não religiosos, não cumpridores de rituais. Expectativa errada. Quando nós criamos um Deus do jeito da nossa cabeça, e não segundo as Escrituras, nós frustramos quando o Deus real, ele age. Ou quando ele não age como nós queremos. Quando nós criamos um Deus, que é uma fantasia na nossa cabeça, mas não é um Deus daqui, nós nos frustramos com as ações dele. Porque nós não entendemos, nós achamos que ele está errado, ou que não é Deus, ou que fazemos uma confusão. A nossa expectativa, ela está errada. Nós precisamos conhecer o Deus das Escrituras, que é um Deus real. Porque quando ele se manifestar, nós sabemos, olha, esse é o verdadeiro Deus. Porque se nossas expectativas tiver num Deus que nós não conhecemos direito, e numa palavra que nós não conhecemos direito, nós vamos nos frustrar. Porque olha, irmãos, tudo aquilo que Deus faz, e Deus faz coisas grandiosas, Ele está aqui na palavra. E se nós conhecermos o Deus das Escrituras, nós não vamos nos frustrar com aquilo que Ele faz ou com aquilo que Ele deixa de fazer, porque Ele continua sendo Deus, fazendo o que queremos ou não fazendo. Ele continua sendo Deus, Senhor absoluto da nossa vida, do nosso viver. O Deus que sustenta na palma de suas mãos toda a terra. Entende? Esse é o nosso Deus. E toda a nossa expectativa deve estar nesse Deus. No seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, na sua fidelidade. Fidelidade para com a sua palavra. As nossas expectativas não podem estar erradas, senão nós vamos nos frustrar quando vier um kairós de Deus sobre nós. Coração endurecido, endurecido pelo orgulho, pela falta de fé, por pecados não arrependidos, coração endurecido por uma vida vazia de Deus, coração arrogante, altivo, coração crítico. Irmãos, todas essas coisas, elas nos impedem de ver, ou
futuramente aquilo que Deus, Ele impede hoje mesmo, que a gente veja claramente o mover de Deus sobre a igreja, sobre o povo. E num kairós, essas coisas podem nos impedir de ver o manifestar de Deus, de ver a glória de Deus, porque nós vamos olhar e com o coração endurecido, nós não vamos crer. Ah, mas isso é coisa de homem, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é coisa de homem. Todos esses motivos, eles podem nos impedir de experimentar algo muito bom, algo muito novo que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo. E aqui eu quero abrir um parênteses para contar para vocês um testemunho maravilhoso que aconteceu na nossa vida. Acho que outro dia o pastor ele deu uma pincelada e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Quando nós fomos chamados para pastorear a primeira igreja, há 30 anos atrás, nós fomos para uma igreja Holiness e tinha 12 pessoas nessa igreja. Tinha 3 casais de ICEI, que formava a maioria da igreja. Não é? E aí nós tínhamos alguns jovens, que era a terceira geração, e nós tínhamos algumas crianças. Segundo o relato desses irmãos, a igreja estava sem pastor há 8 anos. E a junta, a informação deles, viu, irmãos? Eles que nos deram essas informações. A junta, que hoje é DC, né? A junta, ela, por diversas vezes, ela quis fechar a igreja, porque a igreja, ela não saía, não crescia, e precisava mandar pastor para lá, e não tinha pastor, enfim. A igreja estava sem pastor há todos esses anos. 8 anos. Toda quinta-feira, esses irmãos, e 6, eles iam para a igreja. E eles, entre eles, porque era tudo em japonês, eles oravam a Deus. Toda quinta-feira eles estavam ali e eles oravam. Nós não participávamos, mas eles vinham, e eles já faziam isso há muitos anos. E posteriormente nós soubemos o seguinte, que eles tinham medo que a igreja acabasse quando eles partissem. Eles não queriam que a igreja acabasse, então havia todo um esforço por parte daqueles irmãos em oração para que a igreja ela restaurasse. E nós chegamos na igreja nesse tempo, nesse momento. E tudo o que nós sabíamos fazer era orar, irmãos, mais nada. Wagner tinha acabado de sair do seminário. E a gente começou a orar muito e pedir a Deus que tivesse misericórdia. E a igreja começou a caminhar. E a igreja, aconteceram algumas conversões já no tempo que o Wagner estagiou. Porque no ano anterior, ou 2 anos antes de assumirmos a igreja, o Wagner fez estágio lá. E já tinha havido algumas conversões ali. Mas a igreja tinha culto 8 horas da manhã num domingo. Então era muito difícil as pessoas virem para o culto 8 horas da manhã no domingo, irmãos. Interior de São Paulo, tal, né? Era muito difícil. Era muito mais fácil vir à noite. As igrejas lá funcionam muito bem à noite. O culto começa às 8 horas, 7h30, e vai até 10 horas da noite. Mas lá, então não funcionava o culto de manhã. Então, precisava haver algumas mudanças na igreja, porque as pessoas vinham um dia ou outro, depois não vinham mais. Então, Wagner, como pastor, ele começou a perceber, e nós conversávamos sobre isso. E o Wagner tinha uma frase que eu sempre achei muito sábia. Ele dizia assim para mim: Rosana, nós não vamos arrombar portas, porque Deus as abre. Nós vamos orar porque Deus vai abrir todas as portas que for preciso para a igreja crescer. E nós fomos orando. E os ICEIs ali, no comando da igreja, tinha alguns jovens, mas tudo passava por eles. Precisava haver, irmãos, mudança na igreja. Era uma mudança que tinha a mesma liturgia, o mesmo programa de culto há 50 anos. Eles liam o mesmo salmo, a mesma coisa por 50 anos. Precisava haver mudança, era tempo de renovação, era tempo de restauração. E aí Wagner um dia foi conversar com esses irmãos ICEIs e explicou para eles: olha, nós gostaríamos de mudar o culto, né? Explicou um monte de coisa que eu não lembro, que eu não, né? Já passaram muito tempo, mas uma das coisas era a mudança do culto.
de manhã para 6 horas, né? Para as 18 horas. 18h30, não me lembro. E o Wagner disse, olha, vocês pensam, depois vocês me dão resposta. E eles foram pensar sobre esse assunto e depois eles vieram com uma resposta. E cada vez que eu penso na resposta deles, eu penso naqueles homens e mulheres idosos, mas homens e mulheres de visão. Homens e mulheres que estavam com os olhos espirituais abertos, coração na igreja, desejosos de que Deus fizesse alguma coisa ali. Todos idosos, mais de 70 e poucos anos. 80 e poucos anos eles tinham. E quando eles deram a resposta para o Wagner, eles disseram o seguinte, olha, pastor, isso não é bom para nós. Esse horário não é bom para nós. Mas se é bom para a igreja, pastor, pode mudar o horário do culto. Pode fazer o que precisa ser feito. Irmãos, aqueles irmãos de 80 anos, eles abriram mão do seu conforto, do seu querer, para que a igreja fosse abençoada. Isso é visão espiritual aberta. Para mim não está bom, mas se ficar bom para a igreja, está ótimo, pastor. E nós mudamos o culto. E nós fizemos as mudanças que achávamos que podia ser feito, porque eles haviam liberado as mudanças. E fomos gradativamente mudando as coisas. O que aconteceu ali, irmãos? Um poderoso kairós de Deus. Uma visitação poderosa de Deus. E quando eu penso nisso, eu choro até hoje quando eu penso nisso, porque Deus, Ele fez uma obra tão grande naquela igreja. Ele restaurou a igreja, Ele avivou a igreja, Ele mudou a história da igreja. A igreja estava na cidade, área meio que central da cidade, estava ali há 60, 70 anos, eu não me lembro quanto tempo, e não era conhecida como uma igreja de Jesus. Todo mundo se referia à igreja assim, uma igrejinha de japonês. Ninguém sabia que ali se pregava o evangelho de Cristo, que era uma igreja evangélica. Sim, que ali tinha muitos japoneses, mas que era a igreja de Cristo ali, ninguém sabia. Deus, Ele mudou a história daquela igreja. Deus transformou. Muitas pessoas se converteram. Nós saímos de lá 8 anos depois. E a frequência nos cultos era em torno de 100 pessoas. Eu não vou falar a membresia porque eu não lembro direito, eu lembro que era mais de 60 membros. Mas todo domingo a igreja ficava tão cheia que ficava gente para fora. Uma igreja que tinha 12 pessoas. Em frente à igreja tinha uma delegacia cheia de presos. E aí eles nos mandavam bilhetes pedindo música. Será que pode cantar essa música? Pode cantar essa música? É verdade. E num dia, lá o delegado abriu para aqueles presos que já estavam para sair, estavam em liberdade, assistirem o culto. E eles ficaram do lado de fora, não podiam entrar, mas eles estavam lá ouvindo a palavra. Foi um kairós de Deus naquele lugar. Foi uma visitação de Deus tão poderosa que mudou a história da igreja Holiness em Guararapes. Entende, irmãos? Isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com Deus. E isso tem a ver também com pessoas que viam além dos seus olhos físicos, que elas conseguiam enxergar as coisas espirituais, porque elas começaram a ver que Deus estava fazendo algumas coisas naquele lugar. E elas pensaram com elas, eu vou me juntar nisso, para que Deus faça além do que eu estou enxergando. E Deus fez, muito além. E depois, uma das senhoras que já está na eternidade, uma das senhoras que foi uma grande bênção na minha vida, que mal falava o português e eu não falava nada de japonês, né? Então era uma comunicação em amor, em respeito. E ela ia em casa cada 15 dias conversar comigo e me contava tanta história, que eu fico pensando, um dia eu preciso escrever as histórias que ela me contou. Essa irmã disse um dia assim para mim,
Ela disse assim um dia para mim: agora eu já posso morrer, porque eu sei que a igreja não vai acabar. Amor, zelo, visão espiritual, coração aberto, mente aberta, para aquilo que Deus, Ele pode fazer. E eu quero concluir, irmão, esse tempo, que eu já estou assim esgotada no meu tempo. Que os nossos olhos espirituais, eles também sejam abertos. Nossos ouvidos e mentes estejam abertos para aquilo que Deus quer fazer neste lugar. Para aquilo que Deus quer fazer na denominação Holiness. Que os nossos corações não estejam blindados, não estejam fechados, mas estejam abertos, livres, para ver o agir de Deus em nós e através de nós. Que todas as barreiras que porventura possam habitar na nossa alma, no meu coração, as barreiras da dúvida, do medo, da incredulidade, da indiferença, da frieza espiritual, que todas essas barreiras possam ser desfeitas em nome de Jesus. E que nós possamos experimentar um grande avivamento vindo de Deus, um kairós que só o Senhor pode nos dar. Porque, irmãos, guardem isso, é uma palavra profética para a igreja do Bosque, guarde isso, porque esse tempo vai chegar. E nós haveremos de desfrutar de cultos muito diferentes. Porque Deus há de se manifestar neste lugar. Não porque nós somos bons, não porque nós somos importantes. E eu quero deixar uma coisa bem clara, isso não tem a ver conosco. Não coloque de maneira nenhuma a sua expectativa em nós, pastores. Porque nós estamos na mesma posição que você. Coloque a sua expectativa em Deus e creia, porque esse tempo vai chegar. E nós haveremos de desfrutar. Nós veremos cultos muito diferentes. Culto muito diferentes, onde vai haver uma manifestação de Deus de uma forma muito especial. Crie no seu coração essa expectativa e almeje ansiosamente. Mais que almejar, ore, espere, busque. Tá? Espere por isso, porque o nosso kairós, ele vai chegar. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Coloque-se de pé no seu lugar. E eu quero que nós oremos o seguinte, irmãos. Eu vou orar por isso. Se você se sente cansado, frio espiritualmente, desanimado. Se você não tem ânimo para servir ao Senhor, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a palavra, não tem ânimo para buscar o Senhor. Eu quero orar por você. Coloque-se diante de Deus e diz: Deus, eu quero mudança na minha vida. Eu quero ter a experiência de um coração aquecido pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser aquecido pelo Senhor. Eu quero ter os meus olhos, o meu coração, os meus ouvidos abertos para aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Vamos orar? Abre o seu coração ao Senhor. Pai, eu quero orar nesta hora em nome de Jesus. Senhor, eu entreguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Deus. E nós estamos nessa expectativa do Teu kairós neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que os Teus filhos que estão orando comigo agora, eles sejam alcançados pelo Senhor. Eu oro por um despertamento na vida da Tua igreja. Eu oro por um renovo no coração do Teu povo. Eu oro por um preparo. Por um preparo da Tua igreja para este tempo, meu Deus. Senhor, não permita nem a mim, pastores, líderes, e nem a Tua igreja, que nós percamos o tempo que o Senhor tem para nós, de visitação à Tua igreja, por causa, Senhor, dos nossos pecados, da nossa indiferença, da nossa frieza espiritual. Senhor, não permita que percamos esse tempo. Nós não queremos, ó Deus, ser como Jerusalém, que perdeu a oportunidade da Tua visitação, porque estavam preocupados com as suas próprias vidas.
estavam longe do Senhor e distante de Ti, vivendo uma religiosidade vazia, Senhor, de ritos, cumprindo deveres. Não, Senhor, nós queremos ser crentes fiéis, santos segundo a Tua palavra, cheios do Senhor, com visão aberta, visão espiritual aberta, mente, coração aberto, preparado, ó Deus, quando vier a Tua visitação. Nós queremos reconhecer, Senhor, que o Senhor está nisso, que o Senhor está fazendo. Não passe de nós, ó Deus, o Teu kairós, sem que nós vivamos esses tempos preciosos. Aviva-nos, ó Deus, aviva-nos, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito. E esses irmãos que estão orando por eles mesmos, que eles sejam renovados, que eles sejam fortalecidos, sarados, tratados pelo Senhor, cheios da Tua presença e prontos para receber o que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro por Tua igreja, eu oro pelo Teu povo, Senhor, nesta manhã, que a Tua palavra lhe encontre guarida no coração do Teu povo, que não seja esquecida, mas que o Teu Espírito continue falando, Deus, diretamente ao coração da Tua igreja, do Teu povo. E nós, Senhor, esperamos por Ti, por um mover glorioso, como o Senhor fez, Senhor, naquela igreja. Continue, Senhor, continue, que os Teus olhos estejam em nós. Com muita gratidão, Senhor, eu oro nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se sentar, irmão.